Aberta no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 11 ao 19, nós estaremos pregando a mensagem Como demonstrar gratidão a Deus. Já que gratidão é um assunto bíblico, esse assunto está na palavra, a Bíblia fala de gratidão, a Bíblia fala de pessoas ingratas também, a Bíblia também fala de pessoas que são gratas a Deus, e qual é o resultado, o que acontece com a pessoa que é grata a Deus. Nós veremos no decorrer dessa mensagem, nós daremos respostas para essas perguntas que eu acabei de fazer aqui. Eu acredito que no meio das famílias, entre as pessoas, há filhos ingratos. Tem uma família que há um pai e uma mãe, 5, 6 ou 7 filhos, por exemplo. Haverá um ali, isso não estou generalizando, mas pode acontecer, que haver um que é ingrato. Não vai deixar de ser filho, não vai deixar de ser filho. Mas como é ruim para um pai, para uma mãe, ter um filho ingrato? O pai diz e a mãe fala: como eu gostaria que o meu filho reconhecesse mais as coisas que eu fiz, as coisas que eu faço e o trabalho que eu tenho, que nós tivemos para criar, para cuidar, para ele chegar onde ele chegou agora. Filhos ingratos não deixam de ser filhos, só que ele vai causando uma barreira entre o pai e ele, entre a mãe e ela. Não vai deixar de ser filho, só que vai causar uma mágoa no coração dos pais, e os pais sempre terão aquela expectativa: como eu queria que o meu filho fosse um filho grato, mais agradecido, mais obediente, enfim, reconhecesse mais as coisas que eu fiz. Eu quero dizer que na Bíblia, a primeira vez na Bíblia que alguém mostrou uma ingratidão a Deus foi lá em Gênesis capítulo 3, quando o Senhor chega para Adão e pergunta assim: Adão, onde estás? E de repente ele fala: Senhor, eu percebi que estava nu e eu percebi que o Senhor veio para me visitar, eu fiquei com medo e eu escondi. Aí o Senhor falou assim para ele: então você comeu do fruto da árvore que eu disse que não era para comer. Aí sabe o que Adão disse? Ele falou assim: olha o que Adão disse para Deus, para o Senhor. Ele disse assim: foi a mulher que o Senhor me fez e deu ela para mim, que fez eu pecar, fez eu desobedecer e fez eu comer o fruto que o Senhor disse que não era para comer. O Senhor que é culpado. Se o Senhor tivesse feito ela e tivesse dado ela para mim, ela não iria me atrapalhar. Olha só, ao invés de agradecer a Deus, pela esposa, companheira, auxiliadora, adjutora que Deus colocou do lado dele. Percebeu a atitude dele? Agora, uma coisa é certa: antes da queda não havia ingratidão. A ingratidão é coisa que veio, que passou a fazer parte das nossas vidas depois da queda, depois que o homem desobedeceu a Deus. Então eu quero dizer que a ingratidão é pecado. No decorrer da história, muitas pessoas se tornaram ingratas. No decorrer da história, o tempo foi passando, a ingratidão tomou conta de muitas pessoas, de muitos filhos, de muitos crentes até. E essa palavra de hoje tem a ver com isso. Essa palavra de hoje, nós vamos meditar nela agora, tem a ver com esse assunto. Quais são as características desses leprosos que nós temos aqui, que nós acabamos de ler? Eles tinham algumas características, nós já lemos esse texto, nós já lemos na leitura introdutória, por isso que eu não vou ler novamente, mas a Bíblia diz algumas características dele. A primeira delas: eles não tinham uma identidade certa. Repita comigo para você memorizar, para não esquecer o que eu quero dar ênfase agora. Não tinham, repita comigo, não tinham identidade certa. A Bíblia diz no versículo 12 assim: eles, entrando Jesus numa certa aldeia. Qual era o nome dessa aldeia? Não tinha nome. Era o lugar que os leprosos ficavam. A Bíblia diz que Jesus estava saindo da Galileia, lá do norte, e ia descer para Jerusalém. E no meio do caminho, chegou num lugar, numa aldeia, num lugar isolado, num lugar separado, num lugar contaminado, num lugar sem nome. Era o lugar onde os leprosos ficavam. A Bíblia diz que ele chegou ali. Ele
chegou ali, nessa certa aldeia. Todas as cidades importantes da Bíblia têm nome. Vejam, Jerusalém, Galileia, Cafarnaum, Belém, onde Jesus nasceu, Nazaré, onde Jesus foi criado. Nazaré é uma cidade pobre, mas tem nome. Jesus foi criado, Jesus cresceu ali. Cafarnaum, onde realizou milagres, mas o lugar onde os leprosos ficam, qual é o nome? Não tem nome. Portanto, a primeira característica desses homens aqui, não tinham identidade. Eu quero definir o que é identidade. Identidade é um estabelecimento de elementos individualizadores para diferenciar dos outros. Quando a gente estabelece elementos individualizadores, por exemplo, sua cor, seu nome, sua altura, seu peso, suas características, que são individuais. Ninguém é igual a você. Você tem a sua identidade e eu tenho a minha. Então, se eu traçar elementos individualizadores, cada um tem o seu, né? Então, isso é identidade. Agora, veja só, certa aldeia, lugar sem nome, isolado, contaminado, é um lugar onde o diabo joga as pessoas para pecar, né? Irmãos, você está ouvindo essa palavra e nessa noite alguém pode estar pensando: o que eu tenho a ver com o lugar aonde os leprosos ficavam? O que eu tenho a ver que os leprosos tinham ou não uma identidade? Eu tenho uma casa para morar. A minha casa, a minha rua tem nome. Eu tenho um endereço. A minha casa tem um número. Eu tenho um nome e um sobrenome. Eu chamo João, Antônio, eu chamo André, eu chamo Sandra, eu chamo Marquinhos. É o meu nome. Portanto, eu tenho uma identidade. Sei o meu peso, sei minha altura e sei minha cor. Tenho até uma assinatura que só eu sei fazer. Todo mundo aqui tem isso. Tem ou não tem? Lógico que tem, mas eu estou falando de identidade espiritual. Eu estou falando de identidade espiritual. Nessa noite, tem pessoas que não sabem o seu lugar. Tem pessoas que não sabem o que estão fazendo aqui nessa terra. Às vezes, algumas dúvidas, algumas perguntas, alguns questionamentos, perguntas sem respostas. Como, por exemplo, de onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui? Pessoas que não têm um nome, pessoas que não sabem o que estão fazendo. Pessoas que vivem sem propósito, que vivem sem expectativa, aguardando um dia após o outro, como diz aí fora, ao Deus dará. Estamos aí porque deve é. Eu estou aqui para a vida te levar. Deixa a vida te levar para qualquer lugar. Tem gente assim, não tem uma identidade, não sabe o que é, não sabe o que faz e não sabe para onde vai. Mas eu quero dizer, nós que estamos aqui, temos um nome, somos servos de Deus, estamos nessa terra com um propósito, adorar o Senhor, viver para Deus. Se não viver para Deus, a nossa vida não terá sentido, igreja. Quantos aqui vivem para Deus pode glorificar o Senhor? Aleluia, glória a Deus. Nós temos um local para morar, não estamos numa certa aldeia. Nosso lugar, aonde a gente está, tem um nome, a nossa família tem um nome, e é a igreja de Jesus. Quando a gente aceita a Cristo como Salvador, quando a gente levanta a mão, deixa a vida de pecado para trás, passa a fazer parte da igreja de Cristo, nós temos um nome, somos famílias de Deus, temos um lugar, estamos na igreja de Deus e temos um propósito a viver para o Senhor. Enquanto eu estiver aqui, eu tenho algo para fazer, eu tenho que pregar a palavra, eu tenho que aceitar os propósitos de Deus. E quero lhe dizer uma coisa: você só será perfeitamente feliz o dia que você fazer aquilo para o qual Deus te criou para fazer. Todo mundo aqui tem um propósito de Deus em sua vida. Todo mundo aqui há um propósito, tem um chamado de Deus. Enquanto você ficar odiando e não aceitar o propósito de Deus, será de uma pessoa frustrada, será de uma pessoa confundida, enganada. Mas graças a Deus, o Senhor me manda dizer, Ele tem um lugar para você em nome de Jesus. Tem gente aqui reclamando: ah, Senhor, pastor Daniel, o diabo me jogou para essa aldeia sem nome. A aldeia sem nome é a cidade da frustração. Eu estou no lugar da decepção. Eu estou no lugar, eu estou caído. Eu era crente, eu fazia algo de Deus e hoje estou afastado. Eu estou sem identidade, não sei o que eu estou fazendo, não sei o que eu sou. Mas eu quero dizer, aceite hoje o plano, o propósito que
quando nós orarmos aqui, eu tenho certeza que você vai retornar para o lugar que Deus tem para você. Não saia da direção de Deus. Aleluia. Esse pessoal, esses rapazes leprosos, doentes, sabe, como se fosse um câncer de pele, cheio de chagas, cheio de feridas, né? Eles estavam nessa aldeia sem nome. Era a primeira característica. A segunda, perderam a vida social. O versículo 12 fala assim: quando Jesus entrou nessa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens e pararam de longe. Por que eles não puderam parar perto de Jesus? E tiveram que parar de longe. Porque na lei dos judeus do Antigo Testamento, lá dizia assim: toda pessoa que foi acometido de lepra, ele não pode conviver com outras pessoas. Se ele tem família, ele tem que abandonar sua família e ir para esse lugar que é designado para os leprosos. Ele não pode. Ele perde o convívio social. Ele perde a sua vida. Não pode ter relacionamento social amigável. Não pode conversar com ninguém mais na sociedade. É proibido pelo fato da lepra ser contagiosa. Na lei dos judeus está escrito isso. Quando, por engano, olha que tristeza, irmãos. Que coisa horrível. A lei diz assim: quando, por engano, alguém que é saudável vai andando, caminhando e se aproximando perto de alguém que é leproso, e o leproso percebe que a pessoa saudável está chegando, o leproso tem que gritar assim: não se aproxime! Imundo! Imundo! Eu sou imundo, eu estou sujo! Não se aproxime perto de mim! E a pessoa que está saudável para. Já pensou, irmãos? Que situação terrível, né? Eu quero pedir para você imaginar comigo por um pouquinho de tempo, por uns segundos, você com sua família, que vive muito bem. Você tem seu marido, sua esposa, seus filhos, mas de repente, uma enfermidade acomete a pessoa vive com câncer, a pessoa vive com tumor, e de repente o médico diz: vai ter que ficar internado. Ninguém gosta de ficar internado, né? As pessoas relutam por isso. Talvez algumas que até passaram por essa experiência, né? Vai ter que ficar no hospital. Não quer ficar no hospital. Por quê? Porque quebra o convívio social. Você tem que largar sua família, você tem que deixar sua esposa, você tem que deixar o seu filho. Dá saudade do filhinho. Eu fico imaginando, já pensou eu ficar 2 semanas preso dentro do hospital, ou até mesmo dentro de uma cadeia, dentro de uma prisão, longe do meu filhinho de 1 ano e meio, do Mateus que está ali? É horrível, não dá para imaginar. Esses leprosos estavam assim, irmãos, perdendo o convívio social, eram pessoas tristes. Você já imaginou a situação? A lei dos judeus também dizia que eles não podiam frequentar o templo, não podiam se relacionar, não podiam frequentar o templo, e estavam impossibilitados, além de estarem impossibilitados de relacionar com os outros, estavam impossibilitados de relacionar-se com Deus, né? Percebe aqui, ninguém podia chegar perto dele, tinha que ficar afastado, e também não podia entrar no templo. O judeu do Antigo Testamento acreditava nisso, que Deus estava no templo. Se ele quisesse adorar a Deus, se ele quisesse orar, vai para o templo que Deus está lá. Vai no templo lá em Jerusalém que o Senhor vai te ouvir. Se o leproso não pode entrar no templo, aonde Deus vai ouvir ele? Em lugar nenhum. Olha a situação do leproso, né? Eu quero fazer uma revelação. Eu quero revelar para a igreja algo extremamente profundo e que tem tudo a ver conosco aqui. O pecado representa a lepra representa o pecado. Percebe? Quando há pecado nas nossas vidas, a gente fica igualzinho a esses leprosos aqui. O que acontece? A gente perde o convívio social. Já percebeu que aonde há pecado, há guerra entre irmãos? Aonde o pecado predomina, o egoísmo toma conta e a pessoa não consegue fazer nada amigavelmente. Tudo que a pessoa faz na sociedade é para trapacear os outros, é para enganar os outros, é para mostrar que é melhor do que os outros. Ninguém está a fim de ajudar, ninguém está a fim de dar uma mão, uma palavra amiga para alguém que está precisando. Onde está o pecado? O convívio social é quebrado. Onde está o pecado entre o casamento? Também o convívio é quebrado ali. A ciúme, a inveja, a competição, as